Pix automático, ele é um novo produto no arcabouço do Pix e ele vem para democratizar o acesso da sociedade a soluções de pagamentos recorrentes. O usuário pagador, ele vai poder dizer se esse Pix automático, né, por default, ele vai poder usar a linha de crédito pré-aprovada. Então, se eu tenho já um limite de cheque especial na minha conta, ele, por default, pode utilizar esse limite. Mas eu, como usuário pagador, posso ir lá e desabilitar essa funcionalidade. Por exemplo, para streaming, que eu tenho que pagar e eu já comprei que quero ver um filme agora, né? Então, eu já quero agora essa contratação. Eu já pago a primeira, já estou com o serviço e as próximas vão ser recorrentes. Estamos aqui de novo, o SOS Bacen, voltando com muita força em 2024 e para falar do queridinho do Brasil, Pix. Então, hoje a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da operação, né, das funcionalidades do Pix, em outras jornadas, enfim. Então, hoje a gente vai centralizar aqui nosso papo com uma super convidada. Super convidada hoje, estreando aqui 2024 em altíssimo nível. Está aqui hoje com a gente a Mayara Iano. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai conversar hoje um pouquinho de Pix automático, então vamos entrar aí nos detalhes, como a Lô falou. Apresentando um pouquinho aqui da Mayara. A Mayara é assessora sênior no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, com formação em Computação e Administração, possui especialização em Finanças e certificação em Gerenciamento de Projetos e de Programas. Trabalha na área de sistemas de pagamento do Banco Central há mais de 8 anos. Antes de ingressar como servidora do Banco Central, atuou em empresas de consultoria e como gerente de projetos de implementação de ERP. Também foi empresária no ramo de alimentação. Que currículo! Meu Deus do céu! Já tive ali do outro lado. Já tem dos dois lados da mesa. Então, pena que não existia Pix nessa época, né? Tinha que ter 2 maquininhas para aceitar os cartões. Olha, nessa época aí. E agora está no Banco Central integralmente no projeto de Pix. É isso, né? Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A gente sempre acha importante esse diálogo, né, e esse espaço, então agradeço o convite. Muito bom. A gente que fica super feliz de ter pessoas que, né, participam desse projeto super relevante para o Brasil, né, e acho que agora referência no mundo, né, enfim, enxergar, né, o time que está fazendo isso acontecer, para a gente é muito gratificante. Ter o Banco Central aqui na nossa mesa realmente é bem interessante, bem importante, porque a gente leva a mensagem correta para quem está assistindo, né? Exato. Inclusive, sigam a Mayara no LinkedIn, que ela é ótima. Esqueci desse pequeno detalhe aqui, tá? Se você quiser estar sempre atualizado, saber dos números, saber das questões do Pix, do Banco Central, aqui, pode seguir, ótima influenciadora digital. Exatamente. Maria, a gente começa sempre o nosso diálogo aqui com uma pergunta curiosa, que eu acho que já deu aqui um spoiler com o seu histórico de carreira. De onde você estava 10 anos atrás? Aqui, muito no propósito da Lei 12.865, né, que trouxe meios de pagamento como uma figura importante aí na regulação do Banco Central. E aí a gente fica super curioso, os nossos convidados, onde você estava quando surgiu essa regra? Então, em outubro de 2013, ali na época da lei, eu estava na reta final, desesperada, estudando, porque no final do mês ia ter justamente o concurso do Banco Central. Legal. Precisamos ter outros, né? Mais, né? Que esse daí. Sou desse último concurso que já vai fazer 10 anos, né? Então, ali em outubro ainda estava nessa reta final. E se for pensar ali em janeiro de 2014, já estava me preparando no curso de formação, então tomei posse no meio do ano de 2014 e tô ali, fiz essa mudança radical para o outro lado da mesa e tem sido muito gratificante. Muito legal. Não, pra gente é muito, assim, é importante, inclusive, ver mulheres fazendo o concurso, porque, né, num ambiente,
no ecossistema tão masculino e tal, mas que já tem mudado muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora só falta uma presidente do Banco Central, Né? mulher. Perdemos uma diretora mulher, espero que esse ano, quando saiam outros, né, tenhamos uma representatividade maior ali. No Banco Central ainda é um ambiente bastante masculino, só 23% mais ou menos do quadro de servidores ativos são mulheres. No Pix, felizmente, esse índice é bem maior, chega ali em torno de 40%, 45%. Porque como foi um projeto novo e a gente teve uma reestruturação organizacional ali no meio de 2019, a gente teve o ônus de ter que reestruturar toda uma equipe, mas o bônus também de poder formar uma equipe do zero. Então, a gente trouxe pessoas que tinham esse mesmo mindset da gente e nisso vieram bastante mulheres. Então, a gente tem o time... Somos poucos, mas somos bastante unidos e em prol ali Que desses legal. aperfeiçoamentos. Agora tá tudo explicado. Por que é o sucesso? Por que funciona o Pix? Por quê? Metade são mulheres. Exatamente. Nossa, gente, agora sim, clareou. Tudo faz sentido. No Pix, você está desde o início? Desde que começou as primeiras conversas sobre pagamento instantâneo? Estou desde 2018, lá quando foi criado ali o grupo de trabalho, né, com o mercado, que a gente ainda nem tinha nome, nem marca. Então, ali em 2018, iniciou o grupo de trabalho com o mercado. Estávamos ainda em outro departamento, né, que é o DEBAN. Então, eu já atuava ali, especificamente na frente de comunicação, engajamento dos stakeholders. E aí, depois, quando teve essa reestruturação e foi criado o DECEM, eu também fui, junto com o Brant e com os poucos. E aos poucos a gente foi ali recompondo a equipe e formando esse time. Que legal. Muito legal. E aí, agora o nosso tópico, então, né? Ao ponto. Pix automático. Se você conseguir explicar um pouquinho pra gente, porque a gente tem uma ansiedade do mercado, né? Já faz um tempo, a gente estava até comentando isso. Então, assim, o pessoal está ansioso para quando começa e como vai ser, né? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho aqui pra gente. Tá. Eu mesmo, como usuária, também estou muito ansiosa, porque eu vivo perdendo prazo de pagar a escola da minha filha, porque eu esqueço e acabo pagando com multa, né? Então, assim, o Pix automático, ele é um novo produto no arcabouço do Pix e ele vem para democratizar o acesso da sociedade a soluções de pagamentos recorrentes. Hoje, se a gente pensar como é o mercado atual, basicamente, soluções de pagamentos recorrentes, temos duas, que é o débito automático, né, o débito em conta, e o cartão de crédito. Cada uma dessas soluções hoje apresenta ali algumas lacunas, algumas dores, né? Então, se a gente pensar do lado do débito automático, hoje ele depende de um convênio, né? Então, as duas pontas ali da transação têm que ser clientes do mesmo banco. Isso prejudica muito a competição, porque aí as grandes instituições, né? Grandes empresas, elas têm um custo operacional alto para fazer esse convênio, então não vão fazer com os 800 bancos, né? Exato. Vai se restringir ali aos maiores e isso acaba limitando o acesso, fora que é uma solução que não é totalmente padronizada. Então, tem ali certas fricções. Eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de tentar colocar uma conta em débito automático e não teve muito sucesso. Uma experiência boa, exato. Exatamente. Aqui, olhando também da ponta, né, de desenvolvimento de produto, assim, percebo dentro da empresa que eu tô, é muito complexo porque é uma negociação com cada banco, como você comentou. Exato. Aí o banco tem as questões dele de interesse, a gente também. Então, fica aquele conflito até também fornecer para o cliente alguma variação que acontece nesse meio do caminho, já estraga a experiência, né? Exato. Então, realmente é complexo. Acaba por essas barreiras, por exemplo, empresas menores, clubes de assinatura de livro, por exemplo. Né? Hoje você tem clube de assinatura de tudo quanto é coisa. Exato. Até de flores, eu vi, achei interessante. Você tem ali escola pequena que acaba não acessando e ficando ali limitada ao boleto porque é mais simples, né? E não tem toda essa complexidade. E do outro lado, o cartão de crédito, que a gente sabe que ainda é um instrumento que não é acessível para boa parcela da população e para alguns que até têm ali um cartão de crédito, tem questões de limites, né? Então, hoje existia essa lacuna muito grande da sociedade, tanto dos pagadores quanto do lado das empresas, por uma solução de pagamentos recorrentes. E aí o Pix automático vem para resolver esse caso e proporcionar essa alternativa para a população. Então, como tudo no Pix, a gente olha com muita atenção, tanto para o aspecto de segurança, quanto para proporcionar uma experiência que seja fluida, que seja intuitiva,
pensando nas duas pontas, pagador e recebedor, e também que seja padronizado o suficiente para ter essa eficiência operacional, mas, ao mesmo tempo, parametrizável e flexível para atender desde a creche pequenininha ali, um clube de assinatura ali de um determinado nicho, até uma companhia de energia elétrica, enfim, todas as empresas de todos os postos de todos os setores. Né? Então, de fato, para incluir e democratizar. Esse ponto foi muito interessante, assim, o leque de jornadas que vocês abriram dentro do Pix automático, né? Foi até uma surpresa, porque a gente imaginava, Pix automático, tá bom, é uma recorrência de Pix, mas quando vocês apresentaram a variedade das jornadas e os casos de uso para cada jornada, realmente clarificou muita coisa, e eu acho que Acho que o mercado tinha tanta profundidade com relação à possibilidade de jornada nesse meio, né? Então, eu acho que vocês vieram também para tracionar e gerar novos modelos de negócio. Talvez nem existiam pensamentos de pessoas, né? De empresas, aí, marketplace, sei lá, de clube de assinaturas. Talvez seja um ambiente legal. Ter novas variedades ali de pagamento, além do crédito, né? De cartão de crédito. Boleto, enfim. Então, traz até mais segurança, porque boleto a gente sabe que tem um ambiente complexo com relação a fraudes. Então, acho que é muito, muito interessante o que vocês trouxeram. E aí, só para deixar claro aqui para quem está assistindo, as jornadas, assim, você tem alguma nomenclatura em cada uma delas que vocês usam e que você pode compartilhar aqui com a gente? A gente não batizou as jornadas, não. Jornada, assinatura, jornada, lá. Não, podemos até pensar nisso, né? Porque a gente acha que a gente chegou nessa construção das jornadas, né? Porque o Pix, ele parte por essa governança participativa. Então, a gente tem o Fórum Pix, que é um ambiente bastante aberto. Então, a gente ouviu não só as instituições da indústria de pagamentos, bancos, né, novos players, fintechs e tal, mas também os potenciais usuários recebedores. E aí, escolas, clubes, seguro, né, todos os streamings. Então, um universo aí de potenciais usuários, e a gente foi entendendo que para atender todas essas necessidades, a gente precisava flexibilizar determinada coisa, ter algum parâmetro ali ajustável, né? Então, hoje a gente chama, a gente coloca que essas jornadas de autorização, a gente, né, quando a gente vai apresentar, a gente está colocando numeração, né? 1, 2, 3, explica cada uma. Tem ainda a diferenciação em que a jornada ela pode seguir os trilhos do Pix puramente, vamos dizer assim, ou a jornada também via integração com o Open Finance, né? Que é com o iniciador. Então, as empresas que quiserem fazer as cobranças recorrentes, elas vão ter muita opção para contratação. Então, você promove essa competição, melhor qualidade na oferta do serviço, vão poder contratar ali tanto o seu próprio detentor da conta ou empresas iniciadoras, né, que forneçam essa solução. E aí vai ser muito simples, né? Independente da jornada, o produto é único. Então, as regras são únicas, né? De ANS, de tempos, de agendamento, das notificações, enfim, uma série de regras e responsabilidades são únicas, mas com essa flexibilidade para fazer com que, dada essa autorização prévia, aquelas cobranças recorrentes, seja mensal ou em outra periodicidade, aconteça de forma fluida, sem que o usuário precise ali autenticar a transação, mas o usuário tendo ali toda a gestão e tendo no ambiente do aplicativo todas as informações para entender, né, que aquela cobrança foi liquidada, que foi agendada, que deu certo, ou que ele precisa providenciar saldo, por exemplo. Então, tem toda essa parte de gestão que facilita muito também a vida do usuário. Muito bom. Essas jornadas, elas vão ser escolhidas inicialmente pelo recebedor, né, que é ele que inicia o Pix automático. Acho que aqui também tem algumas questões relacionadas a isso, né? Então, ele que vai determinar qual a jornada que vai seguir, é isso? Exatamente. Então, na hora que ele contratar ali, né, essa solução junto ao seu provedor de serviço de pagamento, ele tem que analisar o ambiente de negócio dele e entender qual jornada ele quer prover para aquele cliente ou quais, né? Porque a gente pensa que também, talvez, para
quem já é da base de cliente deles, ele pode implementar determinada jornada, e quem, para novos clientes, pode ser uma jornada diferente, por exemplo, né? Então, é importante que a gente conheça, dialogue e explique. A gente está sempre aberto também para tirar dúvidas, para que cada empresa possa fazer essa opção de forma que seja coerente ali ao seu modelo de negócio. Não, pode falar. Vai lá. As instituições, então, que queiram oferecer, né, os PSPs que queiram oferecer esse produto para os seus clientes, eles vão ter que oferecer, então, todos os tipos de jornada. Então, eles vão ter que oferecer todo o pacote. Na ponta pagadora, vamos colocar assim, a oferta do Pix automático ela é obrigatória em todas as jornadas, né? Então, o cliente que quer colocar a conta dele em Pix automático, ele vai ter que poder fazer isso, independente de qual conta, né? Em qual instituição ele tenha, independente de qual jornada a empresa escolheu. Os prestadores de serviço para os recebedores é uma oferta opcional. Então, ele vai poder dizer se ele quer ou não ofertar essa solução. A gente acredita que tem um apetite muito grande para ofertar, porque a gente sabe que é ali nessa ponta que ele pode rentabilizar e que tem muitas oportunidades. Né? Então, tem essa particularidade. Tá. E aí, vamos tangibilizar aqui com exemplos, né? Então, vamos supor que existe um marketplace que quer oferecer essa funcionalidade como recebedor de Pix automático. Ele tem necessariamente que contratar um provedor de serviço de pagamento para fazer isso e não precisa estar diretamente ligado ao sistema do Pix automático. É isso? É, isso. Então, vamos supor que esse marketplace ou esse streaming, por exemplo, faça essas cobranças mensais ali desse cliente. Então, ele vai poder contratar o próprio provedor de solução que ele já, vamos supor que ele já receba com Pix hoje, né? O Pix avulso ali, o Pix imediato. Então, ele vai poder contratar essa própria instituição para também implementar o Pix automático, e aí vai ter que fazer essa integração, seja via API Pix, seja via arquivo padronizado, e ofertar, então, isso a seus clientes. Né? Então, ele pode tanto contratar esse provedor que ele já tem, quanto contratar um iniciador, por exemplo, e aí essa integração é via API ali no arcabouço do Open Finance. E a gente tem construído muito junto isso com a equipe do Open Finance para ser esse produto único. Que legal. Tem uma oferta maior, né? Sim. Exato. Então, a competição vai ser bem grande, né, nesse mercado. Atenção, iniciadores. Aqui, ó. Muitas oportunidades para os iniciadores e para as empresas que querem receber com Pix automático, é importante fazer uma pesquisa. Né? Ver ali com o seu provedor quais as condições, mas olhe também para o mercado para ver se não tem ofertas mais interessantes. Sim. E como essa integração ela é padronizada pelo Banco Central, a mudança ela também é muito mais fácil. Então, esse custo de transição, né? Hoje eu estou recebendo aqui com o Banco A, amanhã eu quero receber com o iniciador B, esses ajustes são mais suaves, né? Porque está tudo ali num universo padronizado. Olha só que interessante. Não tem toda que é a questão, acho que você comentou, de ter que integrar com cada instituição financeira. É tudo centralizado, a tecnologia, então o caminho fica mais fácil. Ótimo. Em relação a tarifas e preços, a gente já tem algo mapeado? Isso é muito polêmico. Todo mundo olha pra mim e fala assim, é verdade que o Pix vai ser cobrado agora? Fake news, gente. O Pix não vai ser taxado. As regras de tarifa, elas são as mesmas desde a criação do Pix, né? Então, para os usuários pagadores, ali a pessoa física, né? Fazer um Pix sem custo, é gratuito, até porque para usar o dinheiro, pagar em dinheiro, também não tem custo. Então, precisava ser um instrumento competitivo e a gente queria essa eletronização dos pagamentos, porque isso representa uma economia para o país muito significativa em termos de PIB, né? Então, assim como o Pix, para o Pix automático, o usuário fazer o pagamento com o Pix automático vai ser sem taxas e talvez até as próprias empresas deem incentivos para essa migração, porque para a empresa é muito mais interessante ela receber ali de forma recorrente já e automática do que o cliente ter que todo mês ali pagar um boleto ou pagar um próprio Pix avulso ali no QR Code, né? Então, da mesma forma que a gente vê, às vezes, incentivos para compra no comércio eletrônico, tem ali desconto, frete grátis, por exemplo, para a escolha do Pix, por ser um instrumento ali mais barato para as empresas e mais eficiente. Talvez no Pix automático as empresas também façam essas campanhas para esse estímulo aos usuários fazerem essa migração. E do mesmo modo, na ponta da empresa, na ponta do recebedor,
a gente pode ser tarifado e a gente não regula o quanto, né, o valor dessa tarifa. Então, aí a gente acredita que o próprio ambiente competitivo dê ali a dinâmica do mercado. Assim como no lançamento do Pix, a gente viu também campanhas e movimentos bastante interessantes de períodos de isenção de tarifas, né, ou condições ali diferenciadas. A gente acredita que, pelo Pix automático, ser também essa solução bastante competitiva e que tem um grande apelo e interesse, muito provavelmente também as instituições vão querer ali reter os seus clientes recebedores e vão oferecer condições interessantes. Sim, exato. Porque a entrada do dinheiro, no caso, que seria interessante, a jornada a partir disso que acho que fecha a conta no final e não com a tarifa vinculada a um serviço de pagamento. E uma maior segurança também que os recebedores aí vão ter também, né? Sim, total. Realmente... Total, E aí, a gente, falando um pouco da diferença das outras modalidades de Pix que a gente tem hoje, né? Sei lá, Pix agendado, por exemplo. O que diferencia o Pix recorrente do Pix agendado, o outro Pix cobrança com vencimento, Pix agendado recorrente, enfim. Como que a gente faz essa diferenciação de modalidade? Tá, legal. Então, o Pix cobrança com vencimento, ele é aquele pagamento de uma conta específica, né, naquela data de vencimento, que é feito por meio da leitura do QR Code. Então, o cliente vai lá, ele recebe ali por e-mail ou no papel físico, né, uma conta, ele vai ler esse QR Code e vai pagar. Ele pode pagar, né, tanto na data que ele está fazendo leitura, na data de vencimento, se for depois do vencimento, já tem o cálculo ali dos encargos de forma automática. Tá. O Pix agendado, ele é mais uma transação de transferência ali, né? Então, eu quero fazer uma transferência para você, por exemplo. Então, eu vou lá e coloco ali essa transferência e também é feito de uma vez só, né? O agendado recorrente, que hoje ele é de oferta facultativa, né? Algumas instituições ofertam, outras não, e vai passar a ser obrigatório em outubro também, conforme está hoje no regulamento, ele é esse mesmo agendado, só que de forma recorrente. Então, igual tem hoje a TED recorrente ali, que você pode, por exemplo, usar para doação que você faz de forma recorrente, ou pagar a mesada do filho, alguma coisa nesse sentido. Então, ele se caracteriza mais uma transação de transferência, em que quem está comandando ali a transação é o próprio pagador. O Pix automático já é uma transação mais com a característica de uma cobrança. Então, quem estabelece ali todos os parâmetros da cobrança é o recebedor, né? Tá. Então, o Pix automático, o recebedor, a ponta recebedora, ela só pode ser uma empresa, diferente do agendado, por exemplo, que pode ser empresa ou pessoa física, e ela tem essa característica de ter essa autorização prévia e depois esses débitos ali na conta de forma automática, só informando para o cliente, né, que deu certo, ou se porventura teve alguma falha ali, ou não teve recursos, não deu certo, né? Então, essas são as diferenças. Então, você falou que vai começar a ser agora obrigatório, então, o recorrente, né? O agendado recorrente. E o que a gente já tem hoje de normas de Pix agendado? Porque a gente tem tantas coisas, tem o fórum, né? E fica, não, já saiu, não saiu, vai ser outubro, não vai ser outubro. O que a gente já tem hoje, de fato, já que a gente já tem nos normativos do Banco Central? Fala, não, isso aqui não vai mudar. Tá. Em dezembro do ano passado, 2023, a gente publicou ali o arcabouço principal do Pix automático. Então, a gente publicou os ajustes no regulamento do Pix, né, que é o regulamento principal. A gente publicou uma instrução normativa dos procedimentos operacionais, então, que detalha todas essas regras ali de funcionamento do Pix automático, né, dos tempos e movimentos, vamos colocar assim. A gente publicou também o ajuste na instrução normativa de limites, para dizer, né, que o limite do Pix automático não se confunde com o limite das transações Pix no geral. E a gente publicou um ajuste também no manual de penalidades, deixando claro ali se o participante tiver alguma falha na observação das regras, né, ele está sujeito ali à aplicação das penalidades. Então, isso é o que já está posto, que já está publicado. A gente tem uma série de outros manuais técnicos a serem publicados. Então, o manual da experiência do usuário, do padrões de iniciação, o manual operacional do DICT, manual de fluxos. Então, todo o arcabouço técnico complementar e a própria especificação da API Pix, que é essa integração padronizada, que iria sair agora em janeiro,
né, de 2024. O mês está acabando, acho que quando esse episódio for ao ar, janeiro já vai ter passado. E esse prazo, infelizmente, não foi cumprido, né? A gente divulgou esse prazo no fórum de outubro, mas como já é de amplo conhecimento, o Banco Central está passando por um momento bastante delicado. Então, a gente precisa ainda rever, né? E oportunamente vai comunicar ao mercado aí eventuais ajustes. Uhum. Então, não tem uma previsão para a saída dessas normas, né? A previsão oficial era janeiro, até o momento, né? A gente espera muito em breve poder ajustar. A gente, no Pix, sempre pautou por essa comunicação muito aberta e transparente. E quando a gente se compromete, né? Quando está nas nossas capacidades, a gente sempre cumpre os prazos. Foi algo desde o início, né? Sim. Tanto que o Pix lá no início não teve nenhum dia de atraso, né? Então... infelizmente, hoje a realidade é bastante diferente daquela época, mas novidades virão ao longo desse ano. Espero que boas novidades, né? Mas dependemos aí de muitos atores. Sim, é complexo, né? Porque aqui o mercado é super ansioso, já querendo ver acontecer o desenvolvimento de todas essas funcionalidades novas e tal. E aí, assim, dentro desse cenário e tudo mais, vocês estão prevendo algum ambiente de teste que as empresas já podem começar a experimentar as jornadas, ver como que é a atração com os clientes, se vai ter aderência ou não. Com certeza, eu acho que vai, mas assim, mas o que tipo de modalidade talvez seja mais atrativo ali para o modelo de negócio ou não, enfim. Vocês têm algum ambiente de sandbox que está rodando e que a gente possa experimentar, enfim? Infelizmente, não. A gente ainda está desenhando como vai funcionar essa etapa de testes, né? E como é que vai funcionar toda essa comunicação com as empresas, né? Que, como eu falei, a gente chegou nessas jornadas por conta dessa troca muito interessante aí com potenciais usuários recebedores. A gente quer fazer isso ao longo de toda essa jornada e podendo ter essa comunicação próxima para justamente colocar as diferenças, né, de cada jornada e poder ajudar nessa construção, porque no Pix a gente sempre tem esse foco de produto, né? Não basta os sistemas estarem desenvolvidos, a gente quer que as pessoas conheçam, que as empresas estejam prontas e que tudo aconteça junto, para que a gente tenha de fato uma implementação já exitosa e ali que as pessoas já no dia zero já consigam saber como utilizar. No momento a gente ainda tem que desenhar esse ambiente de homologação e como é que vai funcionar isso tudo. Então, só mais para frente que teremos essas novidades. Porque nesse ambiente de homologação, pelo que você falou, então todos os PSPs vão ter que fazer, né? Tanto pela jornada, né? Quando os clientes são pagador quanto recebedor, né? Porque o facultativo é para o recebedor, mas todos os PSPs de pagador é obrigatório. Então, necessariamente, todo mundo vai ter que passar para o teste. Todo mundo que tenha uma pessoa física, né? Pessoa natural, enfim, como cliente. Seria isso? Ou não? Ou também para quem tem pessoa jurídica todo mundo tem que entrar? A obrigatoriedade na ponta pagadora, ela dá tanto para quem tem cliente pessoa física e para pessoa jurídica também. Há uma previsão de dispensa de oferta para pessoas jurídicas, né, se para aquele conjunto de clientes não fizer sentido. Né? Então, às vezes, tem um grupo de clientes ali muito específico de PJ que não vão nunca habilitar as contas deles como Pix automático, então pode, né, requerer ali, as instituições podem requerer essa dispensa. Mas para clientes pagadores ali, PF, né? Então, a gente vai ter, de fato, um conjunto de testes que vai ser obrigatório para todos os participantes do Pix e um conjunto de testes só para quem vai atuar na ponta recebedora. Então, isso já é certeza. É bastante gente. São hoje, acho que 800... Já estou me preparando aqui para esses... Meu Deus. A equipe de testes, né, já está... Porque são, hoje, mais de 800 participantes do Pix. Então, é um movimento complexo. Até por isso, quando a gente divulgou esse cronograma ali, né, do prazo de outubro, a gente ampliou um pouco esse período de testes para justamente poder acomodar e poder ser feito com segurança todos os testes necessários. Né? É um prazo de 5 meses que estava lá? Acho que de desenvolvimento, são... aí tem, assim, a partir do momento que a gente divulgou o regulamento, né? Esse prazo de outubro,
ele colocava ali uma previsão de 8 meses de desenvolvimento para o mercado. Do momento que a gente divulgaria ali a API Pix, uns 6 meses de desenvolvimento para a ponta recebedora e de testes, se eu não me engano, 1 mês e meio, né? Mas aí, como eu disse, esse cronograma vai precisar revisto por conta desse contexto. E aí, a oferta para o consumidor final, de fato, pode acontecer somente depois dessas etapas? Exatamente. Né? Quando todos os participantes eles precisam ser aprovados nesses testes homologatórios, né? Se eles não entrarem ali no dia determinado, tiverem problemas e não conseguirem resolver, eles estão sujeitos às penalidades. Então, é algo que a gente gosta de comunicar isso com bastante antecedência para que toda a indústria possa ter o tempo necessário para fazer todos esses ajustes nos seus sistemas e passar por todo esse processo com segurança. A gente até foi um dos pontos que estava na consulta que a gente fez por meio do fórum, justamente para equalizar ali e ter um tempo adequado. Então, essa é a observância que talvez os estabelecimentos que queiram ofertar para os clientes via provedores de serviço de pagamento olhem, né, se ele está 100% aderente, se fez todos os testes, tem algum tipo de certificação que sai no final que essa empresa consiga consultar. Então, eu estou vendo, sei lá, um iniciador e uma instituição financeira. Eu tenho como validar que eles passaram por todo esse crivo de aprovação, testes e tudo mais, para eu conseguir fazer o negócio ali com eles de fato? A gente tem uma lista de participantes hoje que a gente divulga, né? Então, a gente divulga ali por exemplo, se é facilitador de serviço de saque, por exemplo, né? Se ele foi aprovado na etapa homologatória, ele sai ali como habilitado, né, na oferta desse serviço. A gente está trabalhando numa evolução para que essas informações relacionadas ao Pix e no sentido de as instituições participantes ofertam determinado serviço, não ofertam conta só para pessoa física, ofertam conta para PJ, enfim, para deixar isso mais facilmente localizado no site do Banco Central, mas ainda também não temos um prazo para quando isso vai estar disponível, mas assim que tiver, a gente divulga aí nas redes sociais do Banco Central, que eu acho que vai facilitar. Porque vamos supor que a empresa, então, ela precisa primeiro saber quais são as instituições que vão ofertar como ponta recebedora. E a nossa ideia é deixar isso mais facilmente exposto no site. Exato, se ela está apta, né, a oferecer aquele tipo de serviço ou não. Eu acho que essa mentalidade veio muito, pelo menos aqui na minha ponta, né? Quando a consulta pública de gestor de pagamento surgiu, e aí eu falei, bom, então e não pode ser o indireto do indireto e tudo mais. Exato. Então, aí eu acho que surgiu a necessidade de consulta para entender se aquele prestador de serviço de fato é indireto ou direto, como que ele está, se ele usa um outro provedor indireto. Então, eu acho que tem um exercício aí importante que facilitaria muito se a gente conseguisse ter essa consulta. E ver os produtos que ele oferece. Seria ótimo, né? Porque hoje essas listas, elas são atualizadas quase diariamente, né? Diariamente. Então, deve ser um super trabalho para todo dia ir lá atualizar. Mas aí imagina, se a gente conseguisse consultar se ele é direto ou indireto, quais os produtos que ele oferece, né? Pessoa física ou jurídica, acho que facilitaria bastante. Acho que direto e indireto... Já tem, né? Já tem. O que acho que é o E a fase que ele está, né? Também no processo. Tem os que já são participantes, tem a lista dos que estão em adesão e a fase que está. Tem a modalidade de participação no Pix, se é provedor de conta, se é iniciador, se é liquidante especial. Tem a participação no SPI, né, se é direto ou indireto, acesso ao DICT. E tem, hoje, se é homologado no serviço de iniciação e como facilitador de serviço de saque. Né? Isso é o que a gente tem hoje. A ideia é que a gente amplie e deixe mais amigável a interface, né? Porque hoje é um planilhão lá. É um PDF, né? É um PDF que você gera um CSV. A ideia é deixar ali, mais naquele formato do encontro em uma instituição, que já existe hoje, a gente possa também fazer algo nessa linha e aí trazer essas informações complementares. De se oferta conta para PJ, se não oferta, se oferta integração via API Pix ou se oferta só via arquivo padronizado, por exemplo, deixar bem mais fácil aí para as empresas e para os usuários escolherem qual é a instituição de relacionamento. Seria ótimo. Nossa, sensacional. Sempre principalmente para advogados.
Deixa eu ver aqui a lista dos clientes. Como que ele tá antes, né, de vir fazer consulta para mim. É importantíssimo. Seria muito bom. Você comentou do Dicket, né? Pelo que a gente tem visto aí no fórum, para quem não conhece, o Fórum Pix é um fórum público, né, que acontece de tempos em tempos pelo Banco Central. Então, tem uma apresentação de tudo que foi feito no período anterior, né, da última reunião, e o que pretendem fazer futuramente. Então, acho que é super legal esse fórum. E também tem alguns grupos de trabalho que acontecem com muita recorrência. Toda semana tem alguma discussão ali importante nesses grupos de trabalho. E é nesse fórum que também é divulgado os resultados das pesquisas, análise e tudo mais. E aí, dentro de uma das reuniões, vocês comentaram que o Pix automático não faria a integração ou utilizaria o Dicket. Por que a gente, nesse Pix automático especificamente, a gente não vai utilizar dessa estrutura? Tá. Então, vamos dar um passo atrás, né? O que é o Dict? O Dict é ali a base de dados que armazena as informações, né? Da chave Pix e da respectiva conta transacional, faz esse depara e também algumas informações ali de segurança em relação a esse usuário, né? A chave Pix, né, que é essa razão de existir do Dict, ela foi criada para facilitar a transação, a usabilidade da transação. Então, se eu quero fazer um Pix para você, ao invés de eu ter que digitar lá seu CPF, seu agência, conta, banco, e etc., eu posso só colocar ali sua chave Pix, que eu já vou ter aqui o celular, por exemplo, gravado, e fica muito mais fácil, né? O Pix automático, como ele é uma cobrança que já vem as informações carregadas pelo próprio recebedor, não tem essa necessidade desse deparo, porque o recebedor já sabe ali os dados da conta e não vai ser algo que prejudique a experiência do pagador, porque ele não vai ter que imputar esses dados. Com isso, então, o usuário recebedor ele pode já dizer em qual conta, né, aquela cobrança está relacionada. E a gente ganha também ali mais capacidade operacional do Dict, né? Então, não todo esse universo de cobranças ali, né, recorrentes, né, não fazem, né, não impactam ali a capacidade de processamento do Dict. Então, foi uma análise que a gente entendeu que operacionalmente seria mais fluido, mais rico, mais tranquilo de ser implementado. Então, não tinha essa necessidade. De utilizar. Muito bom, né? Nossa, É que é diferente, né? A gente pensa sempre já no Dict, né? Na consulta, né? Para poder utilizar. Mas acho que é uma coisa interessante. E eu queria entender também um pouco sobre quando a gente está falando aí de falta de fundos, né? Se a gente vai... Como é que vai funcionar no Pix automático se a pessoa ali, o pagador que está fazendo, não tiver dinheiro na hora do Pix? Isso daí, gente. Qual é que vai ser? Muitas coisas vêm na cabeça de ideias, né? Para solucionar. Exato. A gente... até dialogando com os usuários recebedores, né? A gente entendeu que essa necessidade da retentativa, especialmente para alguns setores, né? Para alguns não é relevante. Para alguns ele vai cobrar no outro mês, 2 vezes, enfim. Depende do modelo de negócio. Mas para alguns negócios, essa retentativa ela é muito importante, né? A gente implementou uma regra de retentativa já no MVP, né, na primeira release aí do Pix automático, mas a gente sabe que ainda também pode ser aperfeiçoado e a gente vai oportunamente abrir uma frente específica para acompanhar e ver se precisa de eventuais ajustes, né? Mas no release 0 ali, como é que vai funcionar? O Pix automático, ele na essência, uma transação de Pix na hora do débito, né? Então, ele depende ali de recursos na conta para ela ser liquidada. Ele não tem um mecanismo de garantia atrelado. O usuário pagador, ele vai poder dizer se esse Pix automático, né? Por default, ele vai poder usar a linha de crédito pré-aprovada. Então, se eu tenho já um limite de cheque especial na minha conta, ele, por default, pode utilizar esse limite. Mas eu, como usuário pagador, posso ir lá e desabilitar essa funcionalidade. Falar, não, para essa conta aqui, os juros que vão me cobrar no limite de cheque especial é mais caro do que a multa, eventualmente, que eu vou pagar. Então, não quero deixar essa opção. Ele desabilita. Então, as empresas, elas têm que liquidar numa janela específica. Então, chegou lá, eu tenho essa conta, vamos dar um exemplo que acho que fica mais fácil, né? Escola da minha filha, né? Todo dia 10 eu tenho que pagar. A empresa vai ter que tentar fazer essa liquidação até 8 horas da manhã. Tá. Aí eu não tinha fundo nesse dia, não permiti usar o limite do cheque especial. Eu, usuário pagador, vou receber uma notificação. Mayara, a transação não foi feita,
vai ser feita uma nova tentativa na janela ali do final do dia. Então, a empresa me dá... Eu vou receber esse alerta ali, essa notificação no meu app, e eu vou ter esse dia aí para movimentar dinheiro de uma conta para outra, enfim, né, providenciar saldo. O banco do pagador necessariamente vai ter que fazer essa nova tentativa no final do dia, numa janela que a gente determinou. Aí vamos supor que não consegui dinheiro, não estava sem fundo mesmo, não deu certo. A critério da empresa, da escola da minha filha, no nosso exemplo, ela vai poder fazer retentativas em outros dias. Tá. Como que vai funcionar essas retentativas em outros dias? Ela só vai poder acontecer num intervalo de até 7 dias, por no máximo 3 vezes. Tá. Então, vamos supor que a escola da minha filha ela vai querer fazer só uma tentativa depois de 3 dias, por exemplo, pronto. Então, a critério da empresa recebedora. Então, no limite, são 5 vezes. 2 do banco, no dia que é a transação mesmo, vencimento que programado e tal. E mais 3 a critério da empresa, que é o detentor daquele dinheiro. É o que vai receber a conta. Nesses dias posteriores, tem a intradia também. Então, aí tem sempre a da vai ser manhã de manhã e à noite. à noite. Tá. Isso. A empresa ela pode não querer a retentativa, né? Também é uma opção dela. Isso tudo vai estar informado para o cliente pagador, para ele entender, lá no momento da autorização. Então, na hora que eu ativei ali, independente da jornada que for, que eu falei lá, eu autorizo que a escola da minha filha, todo dia 10, faça um débito no valor de tanto, ali a empresa já vai ter que informar. Vou fazer retentativa, vai funcionar assim. Tá. Aí É a empresa e não o banco. A empresa que informa, mas vai estar aqui no meu app, né? Tá bom. A informação vem da empresa, aí eu vou, na hora da autorização, então, eu já sei, dou autorização, aí essas regras vão acontecer. Foi um desafio, porque num primeiro momento nem ia ter retentativa nesse MVP, a gente entendeu que era muito importante e que esse dia da cobrança da retentativa, ele é muito sensível, né? A depender do dia, ele tem uma maior probabilidade de dar certo, e a depender do dia, né? Não vai adiantar tanto. Então, a gente tentou fazer de uma forma que fique ali flexível, mas também que fique, de certa forma, ali uma regra comum para que também facilite o entendimento dos usuários pagadores. Né? Sim. A gente vai ter muito a trabalhar em termos de comunicação para deixar isso tudo muito bem esclarecido para a população. E acho que isso no dia a dia, usando que a gente vai ficar mais saber fácil. ali, né, os pontos. Porque, aí, por exemplo, né, a pessoa foi lá na retentativa e não teve. Aí o cancelamento do contrato já vai ser automático, a empresa que vai determinar, o recebedor que vai falar se já cancela ou se vai continuar tentando no mês seguinte, porque ele vai ficar nessa dúvida, né? Ele vai entrar num... E aí, é por isso que a gente também fala que o Pix automático, ele é muito feito para esses serviços em que a própria suspensão de serviço é a garantia, vamos dizer assim. Né? Então, não é um parcelamento de uma compra que eu já recebi aqui a televisão e aí as parcelas não vão ser pagas, né? Então, a empresa ela vai ter que entender se vai, né? Já quero suspender aqui, se for um streaming, eu já vou suspender o streaming, vou cobrar ele e só vou reativar quando eu tiver esse pagamento, né? Ou se eu mantenho ali o serviço, por exemplo, energia elétrica, tem toda uma regra para cortar a luz, né? Então, aí entra num outro processo. Exato. Então, vai entrar num fluxo de cobrança. E as eventuais multas também entram no fluxo do próximo? Vamos supor, eu não paguei, eu tive uma multa. Porque né, a escola da sua filha, como você comentou. Então, aí no próximo vai vir com multa ou a multa vai ter que ser cobrada por um Pix separado? Nessas retentativas aqui, desse fluxo aqui do período, vamos dizer assim, elas têm que ser no mesmo valor. Né? Então, nessa retentativa, ela... tem um respiro aí. No mesmo valor. Gente. Aí pode pagar aluguel com respiro, gente. Mas, aí Viva o Pix, hein? Essa retentativa nesses 7 dias ali, né? Que a empresa colocar, ela tem que ser do mesmo valor, mas essa multa, né? Que ela é devida ali pelo contrato que tem desse usuário com esse provedor de serviço, ela vai ter que ser analisada. Então, cada modelo de negócio, né? Vai ter que definir. Se ele quiser incrementar na próxima parcela. Exatamente. Aí vai depender do acordo que ele tem com o próprio cliente. Exato. É interessante, você fez um comentário da diferença, né, do propósito desse produto e por que é interessante a recorrência e
o objetivo final, que é, se você tiver alguma perda financeira, você interrompe já a prestação de serviço, que é diferente do Pix crédito, Pix, sei lá, parcelado, que as pessoas veem umas ideias com relação a isso, que é você fazer uma compra e ter um parcelamento dessa compra pelo Pix. Isso ainda não foi desenvolvido pelo Banco Central, ainda é só uma ideia, né? Aqui que o mercado até colocou. Já temos algumas ideias. Que é o famoso Buy Now, Pay Later. Mas nosso Pix garantido, né? Exatamente. Ou Buy Now Pereira, né? A gente vem acompanhando o mercado, né? Nessa questão de parcelamento. A gente tem já diversas instituições ofertando alguns modelos diferentes. Então, tem modelos em que você atrela um Pix a uma operação de crédito pessoal, por exemplo, ou atrela uma cobrança no próprio cartão de crédito. Mas, em termos de Pix, você contratou, por exemplo, aquele crédito na sua conta, você fez o Pix imediato ali para o recebedor e o banco vai te cobrar essas parcelas depois ali do formato que você contratou, né? Mas o Pix continua igual, né? O Pix continua igual, foi o imediato, o recebedor recebeu. A forma do cash-in daquele valor para o cliente que mudou ali, que é dele com o banco, né? Dele com o banco. No âmbito da agenda evolutiva do Pix, a gente tem ali um produto, né, que está já desde 2020, quando a gente lançou, a gente já tinha uma série de potencialidades ali no âmbito do Pix, que ainda não tem um nome oficial, mas é Pix garantido, Pix crédito, Pix parcelado. No momento do batismo, a gente vai ter um nome oficial, que seria a padronização desse modelo, né, e uma regulação eventual pelo Banco Central de como deve funcionar, as experiências, as regras, o que pode, o que não pode, atrelada eventualmente a mecanismos de garantia, mas isso não está na agenda de trabalho atual do Banco Central, né, isso é para futuro, e o que tem são essas soluções privadas, que uma coisa não se confunde com a outra. Esse aí também gera bastante ansiedade no mercado. Sim, né? Porque o que eu vejo disponível hoje que é possível é o boleto parcelado. Mas para mim é muito esquisito um boleto ser parcelado. Mas já gera também, acho que todo uma expectativa do consumidor também. Porque brasileiro, acho que precisa, né, ter uma evolução na educação financeira, ou uma outra espaço de discussão. Mas a liquidez dele é muito limitada. Então, acho que essa questão do parcelamento é algo que o mercado vê com bons olhos por conta disso. Dá acesso à população a questões ali do dia a dia específicos, que às vezes até pagamento de conta, ele parcela, né, por N motivos. Mas é interessante. Mas, assim, acho que também, você comentou, é a possibilidade, se eventualmente o consumidor não tenha o saldo naquele dia, ele pode flegar ali o limite da cheque especial, do cartão de crédito, aí vai depender não é possível. Cartão de crédito não é ali na conta corrente, né? Então, são coisas diferentes. São outras Tem outros arranjos, outras parcerias que ele poderia fazer, o PSP poderia fazer, mas não estaria ligado a vocês. Vocês não estão regulando essa parte, né? Mas também não elimina a possibilidade de alguém oferecer um crédito ali momentâneo para ele. Sim. Você tem uma conta para pagar, você quer aqui a um preço razoável de... Surge, aí como tudo no Pix também, né, a gente cria a infraestrutura para o mercado poder prover soluções em cima disso. Né? Então, abre-se aí com o Pix automático um novo, até lembrei agora do nosso slogan lá de 2020, que era o Pix é um universo de possibilidades. De fato né? A gente abre aí um leque de novas oportunidades, não só para as empresas, mas principalmente para os participantes ali do Pix. E os participantes, as IPs pré-pagas que não têm limite, não trabalham com crédito, podem sair, já tem, né, para poder ver parcerias e pensar em soluções para isso, né? Atenção, SCDs que tem um ponto de pagamento. Vamos, SCD, tá? Realmente. O Pix automático vai ser uma atração muito boa para os iniciadores. E para as SCDs com conta de pagamento. Fica a dica. Fica a dica, gente. Aí não sabe, não sei mais ideias. O Pix automático vem com um mundo de ideias. Mas é muito legal isso, né? O quanto de coisa dá para criar num produto que você está tirando uma dor do mercado, que é o pagamento com recorrência, e criando outros modelos e outras questões em volta. É muito... E a gente, de novo, né? A gente tem ali um arcabouço principal, mas a gente já sabe de outras funcionalidades no próprio Pix automático que vão ficar para uma release futura, né? Não só, eventualmente, melhorias na própria estrutura de retentativas, mas outros também. Então,
o Pix, ele traz muitas possibilidades, né? Tem, como a gente falou, outros produtos na agenda evolutiva, mas que, infelizmente, a gente também esbarra, de novo, voltando ali na situação do Banco Central, né? Que tem ali uma limitação de recursos muito grande e, infelizmente, um quadro que a gente está perdendo os recursos com extrema capacitação aí de anos, né? E isso não adianta falar de concurso, porque até esse pessoal que entra está nesse ponto de experiência desse pessoal que está indo embora. Né? Muito mais. Então, a gente já deveria estar trabalhando com outro concurso. E um concurso que seja de fato efetivo, né? Porque sem vagas não começa nem a resolver o tamanho do buraco. Ou trabalhar para a independência, de fato, do Banco Central, porque daí fica mais flexível essas regras, né? A gente tem uma autonomia que ela foi um pouco esvaziada, vamos dizer assim, né? E a gente hoje esbarra nessas dificuldades aí de não ter uma autonomia financeira e administrativa. E aí, de novo, é importante colocar que não basta concurso se a gente não tiver uma carreira fortalecida. Sim. Se a gente não tem uma carreira fortalecida, vira uma carreira trampolim e a gente Ninguém não consegue... vai ser atrativo. Não vai ser atrativo e a gente ainda perde esses recursos. Então, a gente precisa dos dois lados, né? Ter mais recomposição adequada do quadro, mas principalmente... enfrentar e endereçar as assimetrias, porque hoje, a carreira que eu entrei há 10 anos, e aí quando eu fiz concurso público, né, fui empreendedora e da iniciativa privada, quando eu decidi fazer concurso, eu não queria fazer concurso público, eu queria entrar no Banco Central, porque eu conhecia pessoas lá dentro que falavam da excelência, das oportunidades de desenvolvimento, da oportunidade de servir à sociedade, de entregar valor à sociedade, que era o que eu queria. E era uma carreira que tinha uma valorização à altura, que hoje descolou, infelizmente, e hoje os amigos que eu tenho que hoje estão estudando para concurso, deixaram de estudar para o Banco Central e estão estudando para outros concursos. Então, a gente está perdendo essa atratividade já, e isso, se não for resolvido rápido, a gente entra num ponto de não retorno. É uma pena isso. Não, tem que resolver isso às ápices. Vamos lá, gente. Sociedade tem que fazer alguma coisa. Não, eu acho que se depender do mercado, com certeza tem o apoio. Isso com relação a isso, mas eu acho que talvez não seja o suficiente. Eu acho que tem que intensificar, sim, esses movimentos. Enfim, a gente já falou aqui, né, diversas vezes com relação a isso, mas a gente não percebeu nenhuma evolução, muito pelo contrário, né? Então, acho que precisa... Eu acho que essas questões de limitação, de entrega, atrasos e etc., acho que vai cada vez mais impulsionar para que a gente consiga chegar numa solução mais rápida, né? Esperamos que 2024 seja o ano do início da recuperação aí do Banco Central. Vai ser. 2024 é um ano par, um ano bom, positivo. Então, é isso. Cadê o pessoal da numerologia? Exatamente. Márcia Sensitiva. Vamos apelar. Como será o ano do Banco Central, Márcia? Legal. Voltando aqui, acho que pra gente também ir para as nossas considerações finais, assim, acho que é legal dar um pouco de visibilidade com relação à responsabilidade, né, dentro dessa jornada do Pix automático. O que vocês têm pensado com relação aos participantes? Muda muito das regras que já tem hoje? Vocês vão incrementar? Vai ficar mais, mais robusta a fiscalização com relação aos participantes? Como que vocês têm pensado? A gente tem atuado muito nessa questão de monitoramento e acompanhamento, né, dos participantes. É importantíssimo não só a gente ter um arcabouço forte, mas a gente ter também a observância ali dos participantes em relação a essas regras, né? Então, isso é uma prioridade e está bastante relacionado com segurança e com a experiência dos usuários, né? O Pix automático, ele, assim como os outros produtos, ele tem o seu conjunto de regras que precisam ser observados pelos participantes, né? Então, vai ter ali acordos de nível de serviço, uma série de coisas, assim como os outros produtos, mas ele traz, sim, uma inovação em termos de responsabilidade. Hoje, o mecanismo especial de devolução, ele pode ser utilizado para casos de fraude ou falha operacional, né? Por exemplo, pagamento em duplicidade. E hoje, no caso de fraude, por exemplo, esses recursos só são efetivamente devolvidos se o recebedor ali, o fraudador, no caso, tiver recursos na conta, né? Então, a gente sabe que a tempestividade de todo esse processo é um fator muito determinante para saber se aquele dinheiro ainda está ali e foi bloqueado ou se já foi pulverizado, sacado, enfim.
O Pix automático, ele traz uma inovação no mecanismo especial de devolução, porque ele também vai ser utilizado se o participante falhar ali no cumprimento das regras do Pix automático, no sentido de, por exemplo, para você poder usar o Pix automático e esses débitos serem feitos de forma recorrente, ele pressupõe essa autorização. Então, o usuário pagador, ele precisa dar essa autorização para o seu prestador de serviço de pagamento para dizer, Banco X pode debitar todo mês essa conta. Se o banco for e debitar uma conta sem que você tenha uma autorização vigente, foi uma falha grande. Então, ele vai ter que fazer a devolução desse recurso, mesmo utilizando recursos próprios. Então, essa é a diferença. Então, ele vai ter que usar recursos próprios, depois ele pode até ir atrás do recebedor para tentar reaver esse dinheiro, mas primeiro ele vai ter que resolver ali o cliente dele que ele lesou no caso, porque ele fez uma cobrança indevida. Então, ele traz, sim, algumas inovações em termos de responsabilidade. Porque até então não tinha nenhum caso de Pix onde o participante era responsável por arcar com o valor em caso de, enfim. Mas mesmo então, caso de fraude, alguma coisa que ele tenha errado, ele vai ter que, no médio, ele vai ter que arcar. No caso de fraude, continua valendo a regra de fraude. Depende de recurso do recebedor. Né? Em caso da falha ser dele, ele fez uma cobrança indevida, não tinha uma autorização vigente, ele vai ter que... só nesse caso. Isso. Então, nos outros casos, continua... Fraude continua as E a regras duplicidade também, essas questões também. Exato. Isso é relevante, né? Então, olha a importância aí de você ter autorização, de você checar muito direitinho. E senão você pode, né, acabar tendo que arcar com aquela transação. E aí eu acho que voltando até na questão da autorização e das jornadas, né? Acho que eu talvez passar rapidinho o que é cada uma das jornadas, super. Né? Então, a gente vai ter os trilhos ali do Open Finance, que tem uma jornada via iniciador. Então, aquele cliente, né, é direcionado para o ambiente do iniciador e é dada essa autorização. E tem essas jornadas do trilho Pix puro. Então, tem uma jornada em que... Bom, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais concreto para as pessoas. Né? Então, vamos supor que eu estou indo ali num balcão da academia, estou contratando um novo serviço, vou colocar ali no contrato que eu quero pagar um Pix automático. Então, eu estou falando direto com a academia, falando, olha, pode cobrar aqui o Pix automático, minha conta é tal, agência tal, banco tal. A academia, por meio do prestador de serviço dela, né, passa essas informações que chegam até o meu banco, vai me dar uma notificação. A academia tal falou que você escolheu aqui o Pix automático. É assim, 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 conta, né, no valor tal, todo mês, dia tal. Você autoriza o Pix automático? Aí eu vou lá e autorizo. Essa primeira jornada, ela foi pensada muito para esse mundo físico, vamos dizer assim, que ele ainda é uma realidade, mas também pode ser utilizado em outros fluxos, né? Então, a critério das empresas recebedoras. Se, vamos supor que na hora eu não vi essa notificação e passei batido, ela vai ficar lá no menuzinho do Pix automático, autorizações pendentes. E ela só vai poder ser cobrada no momento que eu der a autorização. Tá? Aí o estabelecimento, a academia, no caso, vai receber autorização quando ela... Exatamente. Então, vai também receber essa informação. Na hora que eu dou o ok aqui, o meu banco se comunica com o banco dela por meio da infraestrutura do Pix, falando, aquela cliente ali ativou, a partir de agora você pode mandar as cobranças recorrentes. Aí ele tem ali todas as regrinhas das janelas que ele pode mandar a cobrança, né? Sempre uma transação agendada. Então, se é todo dia 15, ali 2 dias antes, eu vou receber uma notificação, que eu posso silenciar, se for o caso, mas dizendo, a conta tal em Pix automático foi agendada. Eu também já tenho ali o alerta para, se eu não tiver saldo, eu correr atrás. E no dia da liquidação, vou falar, foi cobrado com sucesso, ok. A gente tem outra jornada, por exemplo, que eu estou fazendo uma assinatura de um clube de vinho aqui no online, por exemplo. Eu falo que eu quero contratar um plano de 6 meses com entregas de vinhos na minha casa, muito bom. Eu escolho que eu quero pagar com Pix automático, ele vai me gerar um QR Code, a mesma experiência que tem hoje. Gera o QR Code, ou eu escaneio esse QR Code, ou eu uso o copia e cola, só que aí, em vez de eu ir para a transação, eu vou para a autorização. Vai ter ali a autorização, todas as informações, eu vou lá, habilito, aí é feita essa autorização, a primeira cobrança pode ser, sei lá, dia 10. Então, no campinho lá, só para o cliente saber, ele tem lá hoje transferências, aí ele vai ter um campo
autorizações. E aí eu clico nesse campo autorizações e cadastro esse novo fornecedor. A gente nova empresa. está definindo a UX para ser muito fluido. Então, como é uma leitura do QR Code ou Pix, copia e cola ali, ele vai poder fazer essa leitura do QR Code tanto ali no ambiente do Pix, tanto no ler QR Code, que já existe para a transação já em vai si, direto. que aí já vai ali para autorização, ou ele pode entrar no submenu Pix automático, ler QR Code e aí fazer essa ativação ali da autorização. Uhum. A outra jornada é muito semelhante a essa, a diferença é que ela tem uma transação de pagamento imediata atrelada. Então, eu gero... E aí, por exemplo, para streaming, que eu tenho que pagar e eu já comprei aqui, quero ver um filme agora, né? Então, eu já quero agora essa contratação. Eu já pago a primeira, já estou com o serviço e as próximas vão ser recorrentes. Então, eu gero esse QR Code e aí a diferença é que no mesmo QR Code vai ter tanto a transação imediata quanto a autorização para as cobranças futuras com Pix automático. Então, essa é a principal diferença. E a outra é pensando, por exemplo, em empresas que já pagam, já mandam ali, já são clientes e já mandam todo mês a fatura para esse cliente. Volto ali na escola da minha filha. Todo mês eu leio ali o QR Code, ou companhia de energia, por exemplo, eu leio o QR Code, já sou cliente, leio o QR Code e faço o pagamento mensal. Nesse QR Code, eu fiz o pagamento. Depois que eu já fiz esse pagamento desse mês, eu tenho ali um pop-up dizendo, você quer... Essa conta, ela permite o Pix automático. Você quer habilitar o Pix automático para futuras transações? Aí o cliente vai lá e autoriza ou não, né? Depende do que ele quer. Então, por exemplo, minha conta de celular, que eu pago todo mês, eu vou lá e cadastro hoje um cartão. Ou minha conta de débito. Eu posso cadastrar agora o Pix. E aí vai ser parametrizado. O valor vai ser diferente por mês, talvez, porque eu uso, né? E então, aí o Pix consegue fazer essa jornada, ler o valor real que precisa pagar ali naquele mês. E aí vai depender da sua operadora de telefonia, oferecer ali a jornada que ela entender melhor, né? E aí, o Pix automático, ele vai poder ser tanto com valor fixo, então, um clube de vinho que é, sei lá, R$119 por mês, pode ser sempre esse valor fixo, e aí, se for valor fixo, ele não vai poder cobrar um valor diferente, né? Eu estou autorizando esse valor fixo, não pode ser diferente. Se for um valor variável, aí... Né, todo mês tem ali uma variabilidade, isso também vem na informação, na autorização, e aí o usuário recebedor, ele pode querer estabelecer uma trava de valor. Então, vamos supor que um streaming, eu não quero colocar trava de valor, porque a variação é pequena, e um mês eu contrato um filme a mais, uma série a mais, tranquilo, o valor é pequeno e tal. Uma conta mais significativa, eu posso não querer. Peraí, essa aqui eu sei que só pode ir até tal valor, então vou lá e aciono uma trava de valor, e isso também traz mais segurança para o usuário. O exemplo do celular, minha conta geralmente vai, sei lá, R$50. Mas, eventualmente... Por, sei lá, o que aconteceu, fui viajar, veio 100. Então, eu consigo parametrizar e falar, não, se passar de 50, não autoriza o Pix, e aí eu vou analisar como que eu vou pagar. Exatamente. Uma conta de luz, uma conta de gás, pode ser alguma coisa estranha. Sempre tem. Vivo, por favor, faça isso, porque eu preciso. Eu, como usuária agora, tirando o chapéu de Banco Central e agora falando como usuária do Pix, estou também bastante ansiosa, porque eu não quero ter que pagar nenhuma conta mais na minha vida. Vou botar tudo em Pix automático, porque é um tempo que a gente perde na vida, que é desnecessário, e quando você esquece, você ainda tem que pagar a multa, né? Minha mãe, recentemente, passou por uma experiência terrível, que no condomínio do prédio que ela mora, ela estava viajando, que ela aposentou e fez um blog de viagem. Então, ela estava viajando, ela viaja muito, e aí o pessoal não entregou o físico para ela e mandou o boleto por e-mail, só que era um e-mail que ela não usava mais, e simplesmente ela só foi descobrir depois de 3 meses que estava inadimplente, que veio já uma empresa de cobrança cobrando naquela delicadeza. Então, ela ficou muito triste. E ela também está ansiosa. Total. Acho que vai ser um super produto, realmente. Com certeza. Muito, muito bom. Não, e vai atingir muita gente, né? Uma coisa assim, bem... Muito.
Atingir todo Não, mundo. isso porque a gente nem tá falando, a gente tá falando de Brasil, territorial, aqui no Brasil mesmo, país, mas a gente também tá super ansioso aí, acho que outros países também, a gente conseguir receber Pix também, fazer essas transações cross-borders, aí eu já não sei como é que vai acontecer. Acho que nem vamos entrar nesse detalhe agora, mas isso, eu acho que o Tem Pix... muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades, eu acho, sei lá, né, essas empresas aí das blusinhas que a gente compra, talvez seja uma recorrência eu comprar todo mês, né? A gente pode tentar. Muito legal. Nossa, ficou super claro, eu acho que... Foi ótimo. Também acho que vai ser legal quando tiver o lançamento, a gente chama você de novo, aí a gente vai criando, acho que mais dúvidas, porque com relação à jornada, as possibilidades e tal. Eu já até, você começou a falar vou agendar todas as minhas contas no Pix automático, eu já até imaginei um ambiente, um aplicativo que você faz o gerenciamento de Pix automáticos, e aí você vai lá e flega, quero automático, não quero mais automático. Olha lá, ó, ideias para o mercado. Muito legal, muito bom. Obrigada pelo esclarecimento. Acho que vai ser muito rico para as pessoas. Por mais que a gente escute, apareça na mídia e tudo mais, eu acho que essa riqueza de detalhes que você deu ajuda muito mais as pessoas, né, a ter previsibilidade também de quando que vai começar e etc. Acho que vai ser... As responsabilidades que a gente conversou, acho que é muito interessante mesmo. Sim, total. Coisas difíceis, né? Que ninguém quer escutar. A multa aqui. E aí, pra fechar, né? A gente sempre faz uma pergunta pro nosso convidado. Pra gente conhecer mais a pessoa, saber quem tá por trás de todo esse desenho maravilhoso que vocês fazem, né? Toda essa dedicação que você dá também para a sociedade, que é super claro o resultado. E aí a pergunta sempre é uma pergunta mais diferente. Então, a ideia é, o que você faz diferente? Que você fala assim, putz, nunca pensei que eu faço isso dia a dia na recorrência, etc. Mas que também ninguém ia imaginar que você faz, assim. Eu sempre falo de esquisito, mas aí a Mari briga comigo. Você fala esquisito. O que você faz de esquisito? Esquisito. Porque a gente faz muitas coisas esquisitas nós duas, a gente descobriu isso, né? Exato, exatamente. Contar com o dedo do pé. Nossa, não. Meu Deus, como é isso? Teve gente aqui que tem toque de... É que é pra não falar que a pessoa tem toque, né? De sempre clicar em verde, tudo que tem verde vai lá, tem que tocar. Chinelo virado, então essas coisas, né? Os atletas de plantão a gente teve bastante também. Esses dias eu tava vendo um podcast mesmo do Roberto Campos, acho que no Pedro Bial. E lá ele falou, parece que ele tem toque, viu? Ele deixa todas as coisas do shampoo, sei lá, o shampoo virado sempre com rótulo pra frente. É uma pessoa esquisita, vamos combinar. De esquisitice, assim, eu não sei. Mas tem uma coisa que eu comecei até relacionada ao Pix, né? 2020 foi um ano muito intenso pra gente, né? E ainda tava na pandemia. Eu tenho uma filha de 7 anos, que é tudo na minha vida. E, né, escolas fechadas, fazendo Pix, lançando Pix, foi um ano bastante desafiador. Chegou no final do ano, depois ali do lançamento do Pix, eu resolvi botar meus exames em dia e descobri que eu estava, assim, completamente horrível. Todos os meus exames deram achados. Tudo alto. Eu tinha engordado mais de 13 quilos, foi, assim, assustador. E aí eu resolvi tomar vergonha na cara, né? E deixar de ser uma pessoa de vida sedentária. E aí eu comecei a praticar Ashtanga Yoga. A Ashtanga Yoga é uma yoga que muita gente fala assim, meu Deus, mas é meio esquisito isso, né? Porque é uma prática que tem uma sequência de posturas fixa e você faz todo dia a mesma coisa. Mas a beleza dessa prática é porque ela, primeiro, né, ela vai muito além do tapetinho ali daquele momento. É uma prática de transformação em autoconhecimento. E você percebe que você nunca é todo dia a mesma pessoa, né? Aí, dependendo do que você come, do que você bebe, do seu humor, do ciclo do mês, né, do seu período, você tá ali bastante diferente, até da impacto energia. lunar, que tem até algumas questões que eu achava que era história de gente que abraça a árvore, mas que não, que agora eu sinto na prática que até a fase da lua impacta ali a sua flexibilidade ou não, a sua cabeça. Então, é algo bem interessante e é uma prática que eu faço de manhã
quando a minha casa ainda está todo mundo dormindo. E aí eu tenho esse ritual, assim, né? De praticar e depois tomar um banho, ter esse momento da manhã com calma. E depois eu deito na rede que tem na minha sala e leio. E aí, Ai, que delícia. minhas manhãs eu procuro ter esse momento de paz ali para poder começar o dia com outra energia. Nossa, Que legal. muito legal. É. Amo também praticar yoga. Nossa, deve ser fantástico. muito legal. Você já ganhou 40 anos a mais a sua vida, só por isso. Ah, é? Com certeza. Muito Nossa, legal. muito bom saber que existe. Eu não sabia que existia. É bem interessante. O pessoal, assim, que é bem tradicional na prática, né? Eles são super disciplinados. Tem coisas que eles fazem, assim, que eu falo, meu Deus, isso daí é gente que é contorcionista de circo, não é possível. Eu ainda não estou nesse nível. Mas, aos poucos, a gente vai evoluindo e é bem interessante, né? Eu comecei em janeiro de 2021, não conseguia nem encostar a mão no chão, né? Assim, totalmente duro. Hoje eu já tô aí praticando com mais tranquilidade. Nossa, muito bem legal. Bem legal. Muito bom. É isso Recomendo. aí, gente. É. Façam, pratiquem. Eu gosto de yoga Coisas também. que trabalhem a mente, que suam a Exato. cabeça. A Mari faz isso recorrer. Agora eu não sei, né? Porque é que a gente não contou a novidade, mas depois a gente... é importante, né? Pra saúde mental e tal. E eu acho que até pra gente produzir melhor, né? E ter ali concentração, ter tranquilidade, é preciso olhar esse todo. Pra encarar o dia, eu gosto também de fazer exercício de manhã, porque é isso, acho que você dá uma... E aí Exato. você começa o dia melhor, De assim, outra né? forma. Quando não começa assim, né? Acho que pra você, quando não pratica, é diferente o dia, né? O com dia fica mais certeza. pesado, né? Verdade. Total. Mas... Muito bom. E você quer compartilhar alguma esquisitice sua de 2024 diferente? Ai, gente, ainda não sei. Ainda Ai, tudo, não sei, tudo na tô- mesma. Tô pensando. Mas talvez eu comece, Aí, então, esse tipo vem. de yoga. Eu pratico online. Com um então, professor. Ou é... É uma prática que cada um entra, é muito interessante, né? Porque não é a professora faz a postura e você copia. Cada um faz a mesma sequência, então é mais o que eles falam. Então, cada um pratica ali a sua sequência e a professora vai observando todo mundo e fazendo os ajustes, né? Então, mas pode ser que tenha gente que já está em outra postura mais avançada ou que está na segunda série, gente que só faz ali as posturas fundamentais, respeita muito o ritmo de cada um, o corpo de cada um, né? O momento de cada um. Então, é bem interessante. Muito bom. É isso aí. E você não correu, né? Que a gente tinha combinado. Não. Agora que eu lembrei. Não, o Brant vai brigar com a gente. A gente falou que o ia Brant correr. me humilha no estrada, olha no estrada e fala, ah, meu Deus, um dia eu chego lá, na corrida eu sou ainda café com leite. Nossa, gente. Mas nas posturas, fala, vamos aqui fazer uma postura pra eu ver. Coloca o seu pé aqui nessa orelha. Não consegue. Muito bom. Gente, muito obrigada bom. pelo seu tempo, né, de novo aqui. Espero que você venha outras vezes aqui para mostrar pra gente a evolução desse produto. Espero que com outra história também do Banco Central aí, né, Exato. desse lado. E novos produtos também, né? Pra Exato. gente é sempre um prazer, eu agradeço. A gente tem expectativa muito positiva com o Pix automático, né? A gente até brinca falando que é quase um novo Pix em termos de potencial de transações, né? A gente sabe que tem um potencial de democratização e de impacto para a sociedade e para a economia muito importante. Então, contem com a gente aí e esperamos, também estamos aí na luta pela valorização do Banco Central, esperamos de fato ter melhores notícias pela frente e condições melhores de trabalho também. Estamos na torcida, né? Super. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.